assim, eu vou até escrever, porque eu tô tipo de pessoa, tô tão ruim da mente, que eu acabo me esquecendo. É 4 coisas que pra, 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 pra vida de um cristão, né? Para resolver o que? Doenças, para resolver o que? Problema, para resolver. Resolve tudo. Pra falar a verdade, resolver tudo da vida da gente. E ainda deixar a nossa alma satisfeita com ele, entendeu? Vou colocar aqui, né? 4 coisas que é pra poder eu sempre falar nos vídeos pra vocês, entendeu? Mas irmãos, calma, já continuo. Porque eu tenho que escrever. Pronto. 4 coisas aqui de grande importância para o ser humano. Já falei todas as 4 para vocês e ainda vou soltar o versículo para vocês entenderem. E após eu terminar o versículo, eu vou soltar os sonhos, né? Vou soltar 2 ou 3 sonhos. Porque, se Cristo apareceu para mim, porque Cristo quer que eu alerte vocês, eu jamais vou ficar com negligência perante a Ele, né? E. Bora lá? Meus amores, eu não fui mal educada com vocês, não, né? Se eu fui, me perdoa. Um bom dia, bom trabalho para quem é evangélico, boa parte do Senhor. Para quem não é, eu tô dando um bom dia e chamo vocês para vocês aceitar o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele fez o sacrifício, está estendido para a humanidade inteira, para aqueles que colhem o sacrifício do Cordeiro. Porque tem nas Santas Escrituras, vocês têm que colocar o nome escrito no livro do sacrifício do Cordeiro. Se vocês não colocar, de jeito maneira nenhuma, vocês têm parte com ele, não. Por isso que eu digo, tu tem que confessar Jesus Cristo como o suficiente salvador da tua vida. Não adianta tu estar só na igreja, só por estar, não. Se tu não colher esse sacrifício, então tu tá lançando a tua alma para bem longe dele, né? E só tem 2 caminhos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Se a pessoa não está com ele, nem aceita o sacrifício dele, para onde é que tu está indo? Só existe 2 caminhos. Um para a glória e outro para o inferno. Aí, né? Então, eu chamo vocês ao arrependimento e chamo vocês que vocês vão o quê? Justamente caminhando com Jesus. Vai justamente para a glória, né? Bora lá. É Mateus 17, o versículo 20. Bora começar no versículo 20. Eu acho que até eu acho não. Até o versículo 21. 2 versículos que eu vou soltar para vocês. Mas é o que? De grande importância para vocês o quê? Para vocês ficar entre vocês e Jesus. Entre vocês e Deus, né? Ó. E, e Jesus. Ó, vou ler do 19. Eu vou ler do 19, ó. Para vocês entenderem mais um pouquinho ainda, eu vou ler 3 versículos. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Porque você está vendo? E tinha um demônio e ele era muito forte dentro dessa pessoa, entendeu? E ele chegou e perguntou para Jesus por que ele não podia expulsar o demônio.
E Jesus vai responder para vocês agora que tem demônio, que eles são muito poderosos, não sai não. Ele só sai com jejum e coração. Quanto jejum, tu fortalece o teu corpo com as coisas celestiais. Fora disso, tu tá fraquinho, fraquinho, fraquinho. Tu pode estar todo cheio de energia. Mas o que? A tua energia celestial, tu não tem nada, tá seco. Por isso que esses espíritos imundos encostam. Quando eu duvido uma pessoa tá se consagrando a Deus, fazendo essas 4 coisas, eu duvido o espírito imundo chegar perto dela, né? Se ele chega, com certeza ele se queima, né? Meus amores, as coisas de Deus é muito maravilhosa. Por que vocês não se interessam nas coisas celestiais? Se vocês olham o céu, acham o céu tão bonito, todo mundo quer ir pro céu. Por que vocês não almejam as coisas celestiais? É elas que fazem bem para nossa alma e para o nosso corpo. As outras coisas da terra, elas fazem mal para o nosso corpo, entendeu? Ó, e Jesus disse, por causa de vossa pouca fé. Você está vendo aí? Porque em verdade vós digo, se tiveste fé como um grão de mostarda, diria a este monte para passa daqui para lá e há de passar, e nada vos será impossível. Olha o que, é que Jesus falou primeiro aqui para ele. Meus amores, a base de tudo é a fé. Você tendo fé, mas no mesmo momento você tendo dúvida, aí pronto, aquela fé ali de você é morta. É como a fé também sem as obras. Você tem fé, e se você não realizar também, então, meus amores, é muito maravilhoso as coisas de Deus. A gente tem que ajuntar as 2 coisas, tanto a fé como as obras. Por que que nesses templos, muitas pessoas por que nesses templos, muitas pessoas estão doentes dentro dos templos, procurando a saúde dentro dos templos, elas andam procurando Jesus. Elas andam procurando o Espírito Santo de Deus. E os vasos dele não dão mais lugar a ele, não. Os vasos dele são o quê? Os vasos dele andam com batom, andam pintando as sobrancelhas, pintando o rosto. Será que o Espírito Santo de Deus, o Consolador, vai entrar num vaso desse jeito? Ele vai não. Ele vai procurar os vasos mais humildes. Os vasos que não se importam, que não tá aí nem aí pra vaidade. Com certeza é verdade. Aquela irmãzinha bem simples, não faz a sobrancelha, aquela que anda conforme a vontade dele, é nela que ele entra, entendeu? O Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque ela tá conforme a vontade dele. Vocês acham que o Espírito Santo de Deus, ele combina num corpo com batom? Ele combina não, fica horrível. Então se pronto. Ele diz, o teu corpo é morada do Espírito Santo. O teu corpo é templo. Presta bem atenção, é templo. Já que é templo, ele habita dentro de nós. Já que ele é templo, então tem espaço para ele entrar, entendeu? Aí as pessoas fazem do tempo dele o que bem entender. Aí as pessoas ainda querem receber as coisas, entendeu? As pessoas, sabe por que muitas orações são impedidas? Por falta de quê? De conhecimento da palavra de Deus. Essa palavra é tão importante que vocês não sabem o significado. Se ele diz que o meu corpo é templo do Espírito Santo, é igualmente o corpo de Cristo, vocês entenderam? Cristo não entrou, o Espírito Santo de Deus não entrou em Cristo? Por que o Espírito de Deus entrou em Cristo? Você vai parar para pensar? Primeiro é porque ele era templo do Espírito. Ele é templo do Espírito Santo. Então, era uma casa boa e boa para habitar. E o Espírito Santo entrou e ficou lá com ele, caminhando. Por isso que ele diz assim, eu e o Pai somos um. Entendeu? Porque ali, então, é os 2 juntinhos, entendeu? E tem várias passagens da Santa Escritura que eu já soltei pra vocês. Também já justamente explicando isso. Bora continuando aqui. Agora vai chegar a parte que eu falei pra vocês. Mas estas cartas de demônio não se expulsam senão pela oração e pelo jejum. 2 coisas essenciais para expulsar cartas de demônio. Sem isso você não consegue não. Não consegue não, entendeu? E outra coisa que eu falo com vocês, o evangelho de antigamente, ele tinha o quê? Ele tinha mais doutrina. A doutrina não é severa não, não é questão de ser severa a doutrina não. É questão que aquelas pessoas respeitavam o Espírito Santo de Deus. Vocês acham que o Espírito Santo de Deus vai querer que vocês pintem as unhas onde ele olha para tuas mãos e ele vê as mãos dele? Ele vai aceitar isso não. Por isso vocês param para pensar, entendeu?
As pessoas, hoje, meus amores, hoje pode ter certeza que os irmãos, os crentes, que não pintam as unhas, que não fazem esse tipo de arrumação, eu falo assim, os irmãos, porque os varão, ele é mais diferente das varoas. Os varão, eles são, como é que chama? Eles colocam uma camisa, colocam uma calça, botam um sapatinho, vão direto para a igreja. As mulheres não, elas se enfeitam todinha. Pra que isso? É um vaso, não precisa disso não. Anda normal do jeito que tu deve ser, do jeito que Deus te fez. Ah, mesmo, porque tem que ser um crente cafona, é melhor tu ser um crente, como é que chama? Como foi que eu falei? Safona, sei lá como é que chama. Cafona, né? Cafona. Muitas pessoas ignoram, né? Do jeito que as pessoas se... Ó, é melhor tu ficar desse jeito e tu ir com Jesus do que tu fazer a vontade do ser humano na face da terra e tu perder a tua salvação. Aí vão te dizer naquele dia, não era crente, por que que ficou? Hã? Olha aí, olha o que é que tu vai levar no teu rosto. Por causa de quê? Só porque tu rejeitou a palavra de Deus. Isso aqui é rejeitação da palavra de Deus. Cristo nos ensina tudo do jeito que a gente deve andar. Cristo, Deus odeia a vaidade. O que é, o primeiro, explica a nós o que é vaidade. Vaidade é o que? A pessoa andar toda maquiada. Como ele mesmo me mostrou, eu não sabia nem que era isso. É como ele mesmo me mostrou. Ele me mostrou a cabeça de uma mulher toda maquiada. Já mostrando onde que está o defeito nosso. Graças a Deus que ele mostrou. Entendeu? É isso que ele chama a nossa atenção. Aí muitas pessoas vão deixar de ir com ele. Todo mundo quer ir com ele. Não tem uma pessoa que não quer ir com Jesus. Todo mundo vai querer ir com Jesus. Mas o quê? Mas não abandona. Aí quando chegar nesse dia, vocês vão ser decepcionados. Ainda vão ficar na terra para ser zombados. Ainda vão ficar na terra para vocês. Se vocês quiserem ganhar a salvação da alma de vocês, vocês vão ter que pagar o preço. Será que vocês estão dispostos a pagar o preço? Pode ser igual os discípulos, pode ser até pior. Vocês achavam a morte dele horrível, que todos morreram morte, né? Então, se é verdade. E o que vai acontecer após a vinda de Jesus? Primeiro, o Apocalipse fala, é umas coisas terríveis. Pois então, por isso que eu digo a vocês, não perde a tua salvação não, se agarra a ela. Se agarra ela com olhos e dentes, ele está voltando, não há mais tempo para estar brincando não, com a palavra de Deus não. Já chega, já teve muito escândalo dentro da casa dele, ele já não suporta mais isso. É escândalo com ele, é escândalo com a imagem dele. Nos carnaval, vocês viram o que o pessoal faz com as imagens dele? É muito escândalo na face da terra. Glória a Deus, ainda existem pessoas que colocam o rosto no chão e pedem perdão a ele e pedem misericórdia por vocês. Se não fosse, ei, esse mundo já tinha até... Não, vocês... Porque, meus amores, é fora, é fora. O ímpio ainda tem mais ou menos, o ímpio ainda tem um pouquinho assim de inocente, ainda, né? Porque não conheceu a palavra de Deus. Mas a partir do momento que ele conhece, vocês não são mais inocentes, não. Vocês já são culpados. Porque aqui na Sagrada Escritura diz que não é pra zombar. Se vocês zombam, então, aí olha o risco que vocês... E outra coisa, o risco que vocês estão correndo de colocar sua alma... Não tem mais salvação, entendeu? Por isso que eu converso com vocês, entendeu? Ó. E também dentro dos tempos. Falo dos dois tempos. Primeiro, ó, como assim tu tá falando de dois tempos? Porque, pelo que eu vejo, tem duas... eu vou falar duas religiões, seguindo o mesmo Jesus. Eu vou deixar assim bem explicado para vocês. Duas religiões seguindo o mesmo Jesus. Primeiro tá o quê? Em primeiro lugar, estão fazendo algo que ele abomina. E foi um mandamento que ele pediu Peraí. E foi um mandamento que ele pediu. Foi um mandamento que ele pediu. E as pessoas fazem o que? Passa por cima. Eu quero saber disso. Eu vou fazer a minha vontade. Aí quando chega no dia da vinda dele, né? Quando chega no dia, ou então quando a pessoa sai da terra, vai para outro canto, por que eu fui para cá? Eu não era crente? Tu era crente, mas tu não fazia a vontade dele. Tu era crente, tu tava na igreja, tu tava fazendo o que? Rotina. Obedecendo a palavra dele, não tava, entendeu? Isso aí é o que vai passar muitos crentes vão passar por isso. Só por desobediência. Ó, eu tô lendo a palavra de Deus, se eu não me render a ela, eu tô perdida. Pode ter certeza. Posso estar com 50 anos dentro da igreja, entendeu? E outra coisa, vocês prestem atenção. Nas Santas Escrituras eu ainda vou ler lá em Mateus para vocês. Muitas pessoas que estão expulsando o demônio, fazendo a obra de Deus, mas elas não vão nem herdar o reino do céu. Vocês sabem por quê? Depois eu vou ler para vocês. Por causa de um mínimo detalhe, vocês podem perder a salvação. É verdade? É sim, é só vocês examinar as Santas Escrituras. Por isso que eu digo a vocês, não fica só num versículo. Porque eu fui para a igreja ontem, eu vi que a Bíblia é tão grande e ele só leu um versículo.
Tá certo que ele leu, deu um bocado de explicação. Mas, meus amores, vocês têm que ler. Vocês têm que ler. Vocês têm que... Não tá entendendo? Espírito Santo de Deus, eu queria ler a tua palavra. Me explica. Eu te garanto que ele te explica. Tu não é templo do Espírito Santo? Sou sim, né? Sou. Então ele te explica. Ele vai te dar um entendimento. Entendeu? Glória a Deus. Pronto, tá aqui. Olha. Tempo católico e tempo evangélico. 2 tempos divididos. E fazendo coisas terríveis. Por isso que eu tive esse sonho agora, eu vou contar ele pra vocês. Mas não agora, eu vou primeiro conversar com vocês. Por isso, é 2 tempos. Uma religião católica, uma religião evangélica. Então, o que é que vocês estão fazendo de impedir a alma de vocês para ir pro céu no tempo? Vou soltar logo 2 sonhos. Porque um foi pro tempo. Um sonho, eu tenho certeza absoluta que um sonho foi direto pro tempo católico. O outro sonho que eu tive foi direto pro tempo evangélico. Mas no sonho que eu fui pro tempo evangélico, ele tá falando dos 2 tempos, entendeu? É só vocês prestarem atenção. Cristo não é, Deus não é Deus de brincadeira, não. Vocês estão o quê? Vocês vão para a igreja procurando a salvação da alma de vocês. Por que vocês não entendem? E para vocês conquistar a salvação da alma de vocês, vocês têm que renunciar. Para vocês não tá fazendo tudo em vão e pensando, eu tô salvando a minha alma, eu tô indo para casa de Deus, tô fazendo tudo. Meus amores, se vocês lerem a palavra de Deus, vocês mesmos se corrigem na palavra de Deus. Se vocês lerem a palavra de Deus, vocês mesmos se corrigem na palavra de Deus. Entendeu? Eu li, ó. Eu vou dar um exemplo de mim mesmo. Eu vou dar um testemunho de mim mesmo. Eu chegava a fazer a minha sobrancelha. Vocês estão vendo aqui que ela tá cheia de canhão, né? Só vocês aproximar a câmera que vocês vão ver. Ela tá cheia de canhão. Eu peguei, né? Eu disse assim, quando Jesus apareceu umas 3, 4 vezes pra mim, né? Eu disse, eu vou parar de fazer minha sobrancelha, eu vou ficar fazendo só a vontade dele. Aí eu peguei e fiz a minha sobrancelha. Aí, né, eu li aquela parte que hipócrita, tira a trave do teu olho, para poder tirar o cisco do olho do teu irmão. Aí, né, eu fiz a minha sobrancelha. Sabe o que foi que ele me mostrou no sonho pra mim? Ele pegou e me mostrou que tinha um algueiro dentro do meu olho, um algueiro. Na hora que ele me mostrou, na hora que eu sonhei com esse algueiro dentro do meu olho, eu peguei e disse assim, eu fiz algo de errado com ele. Ele tá mandando eu tirar a trave do meu olho para poder eu conversar com as ovelhas dele. Aí eu peguei e disse assim, é a minha sobrancelha que eu fiz. Não, jamais eu faço a minha sobrancelha. Sim, meus amores, tudo muito bem. Outra vez, eu tava depilando as minhas pernas. Depilei as minhas pernas, raspando as minhas pernas, né? Então, sabe o que foi que ele fez? Novamente, e outra coisa, vocês prestem atenção que ia ser hipócrita, tira a trave do teu olho para poder tirar a trave do olho do teu irmão. Aí, meus amores, presta bem atenção. Presta bem atenção, por isso que muitas doutrinas dentro da igreja é para ser dada e não é entregue, porque aquelas pessoas que é para dar doutrina, elas não estão adequadas, por isso que elas não estão. Por isso que elas não dão a doutrina do jeito que é para ser, elas são impedidas por causa delas mesmas, entendeu? Porque ele diz, se examina a si mesmo. Entendeu? E além de examinar a gente, quando a gente está na posição do jeito que é pra estar, a gente pode exaltar. Cristo deixou a gente exaltar se a gente estiver na posição. Se nós não estiver na posição, nós não podemos nem abrir a boca, entendeu? Tem que primeiro nós se consertar, entendeu? E outra coisa, eu prefiro me consertar para quando for no dia do arrebatamento, eu subir com ele, do que eu ficar toda desconcertada e quando for no dia do arrebatamento, olha, a crente era tão crente, ela ficou na terra. Por que ela ficou? Não devia ter ficado, ela devia ter ido. Olha o tamanho do detalhezinho. Primeiro, porque não perdoou. Segundo, porque não deixou a vaidade. Segundo, porque não se atraja conforme a vontade de Deus. Até que na Santa Escritura fala do jeito que é pra gente se vestir, aquelas pessoas que servem a Deus. É porque as pessoas não examinam. Ainda vou lá mostrar a vocês. Entendeu? Olha o mandamento que Deus deixou, que nenhuma dessas 2 religiões, elas não escutam, não. Elas são divididas. E elas ainda... O templo evangélico, ele é tão dividido que ele ainda bota a placa de religião. Quando eu vou para um templo, ele assim, de qual é dividindo mais ainda, ele diz assim, de qual é a igreja que tu é? Desse jeito, eles perguntam, de qual é a igreja que tu é? Eu digo assim, sou da igreja de Cristo. Eles ficam assim, não, mas eu quero saber qual é o templo que tu se congrega, desse jeito. Aí eu pego e digo assim, lá no céu não tem placa de igreja não, lá no céu é um povo só
e um pastor só. Lá no céu não tem negócio de placa de fulano. Não, de maneira não. Os irmãos é tudo junto. Se quiserem ir pro céu, vão ficar tudo juntinho, entendeu? Os que estão com desunião nem da terra sairão, entendeu? Aí, meus amores, aí eles ficam com raiva de mim. Eles me odeiam por causa disso que eu faço. Mas eu tô falando alguma mentira? Tá não, porque tá escrito na Bíblia. Então, pronto. Por isso que Jesus foi tão odiado. E foi odiado a ponto de cruz, entendeu? Porque ele sempre pregou o quê? Abertamente. Bora lá? O mandamento que ele deixou, que nenhuma dessas duas religiões segue. Tá dizendo, tá lá. É João 14, o versículo 34. Bora lá? Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos amei. A vós que também vós uns aos outros, vós o ames. Ele deixou bem claro, isso aqui é um mandamento. De maneira nenhuma vocês podem fugir dele. Por que mesmo a gente não pode cumprir isso aí? Porque é um mandamento. Igualmente, agora eu vou falar para a igreja católica. Os fiéis que vocês estão seguindo Jesus. Vocês estão seguindo Jesus? Vou deixar algo que Deus deixou escrito nas suas escrituras. E também a mesma coisa. Presta bem atenção ao que eu vou explicar para vocês. Duas coisas eu vou explicar para vocês. Cristo, ele é o início de todas as coisas. Ele mesmo fala nas Santas Escrituras. Vocês não conhecem porque vocês não examinam. Mas ele é o começo. Se ele é o começo, ele é Adão. E se ele é Adão, ele tinha um reino. Vocês viram que o reino dele foi o quê? Fechado lá, colocado 2 anjos, está aguardando por nós. Por isso que também aqui mesmo, nesse livro aqui não, no outro livro, né, em Mateus, está dizendo o quê? Que nós voltaremos para o Jardim do Éden, que está preparado desde a fundação do mundo. Vocês viram aí? Essa vocês entenderem. Bora lá? Ó, já soltei isso para vocês. Agora eu vou para Êxodo. Como é que é pra isso fazer o quê? Vou mostrar outro mandamento. Esse mandamento, meus amores, é um mandamento assim, todos os mandamentos são assim, poderosos, né? Mas esse, se vocês não cumprirem, bora lá. Eu vou ler essa daqui todinha pra vocês, que é justo. Ó, eu vou soltar o sonho agora do templo que ele apareceu pra mim dar a mensagem a vocês. Eu vou soltar eu vou soltar o sonho do templo católico e vou soltar a mensagem que ele chegou pra mim e disse assim: tu fala pra eles toda a verdade. Eu vou falar pra vocês toda a verdade. Ainda vou dizer que é um mandamento que vocês passam por cima. E o que tem escrito na minha Bíblia evangélica tem na Bíblia do católico. Vocês estão pecando porque vocês mesmo querem. Porque vocês não examinam as Santas Escrituras. Porque se vocês se examinassem, vocês não faziam, ainda vocês corrigiam os outros. Olha, na Bíblia dos católicos também tem. Nós não pode fazer isso aqui, não. Ele está mandando nós fazer, nós estamos fazendo, mas ele está errado e nós também estamos. É só vocês entenderem. Custa vocês examinar, custa vocês ler. Depois diz aí onde é. Procura Êxodo 20. Êxodo 20 e começa do versículo 1. E tu vai até o versículo... Não precisa nem tu começar do versículo 1. Tu vai... Vocês sabem que a nossa... Pronto, começa do versículo 2. Começa logo do versículo 1, porque é uma palavra do Senhor para todos o quê? Para todo o povo na face da terra, não tira um. Vai até o versículo 6, para poder vocês ver. No versículo 6 ele diz que o que ele começou falando com vocês do versículo 1, do versículo 2, do versículo 3... é um mandamento. Esse mandamento ele não dá só ao povo de Israel, ele dá todo o povo que abre a boca e diz que é filho de Deus, que diz que ama a Jesus Cristo, nosso Salvador, entendeu? Ó, eu sonhei que eu vinha numa estrada, vinha eu, Jesus e uma mulher, e via nós três no caminho, né? E nós andando nós três no caminho, ele via mesmo no nosso meio, Jesus, e a mulher vinha do lado, eu vinha do outro. E Jesus chegou pra mim e disse assim: olha, tu vai no templo católico, fala pra eles toda a verdade. Aí na hora que ele tampou a boca, o inimigo veio pelas costas dele, voou em cima dele. E saiu eles dois guerreando. Mas saiu guerreando mesmo, assim, com ódio, uma fúria medonha. Ele
contra Jesus, Jesus guerreando com ele. Sei que Jesus deu um empurrão nele tão grande que ele se afastou bastante. Quando ele se afastou bastante, a mulher foi lá, a mulher que estava do lado de Jesus, né? Ela foi lá, pegou na mão de Jesus, puxou Jesus pro nosso lado. Na hora que o inimigo veio, né? Pelas costas nossas, né? Que nós vimos assim, um do lado do outro, não era um atrás do outro, era um do lado do outro. Quando ele veio, a mulher foi para um lado, eu fui para outro, né? Nós se espalhamos, né? Por causa que nós não estávamos esperando, né? E então, quando ele saiu brigando com ele, que ele empurrou ele bastante, então, naquele momento ali, eu mesmo estava vendo ele guerreando. É porque eu me lembro dos detalhes do sonho, quando eu estou conversando com vocês. Eu me lembro da roupa, me lembro de tudo. Ó, porque fica gravado as coisas. Quando Jesus está no meu, fica gravado as coisas, não sai da nossa mente, não. Eu tenho um sonho que está com 19 anos. Eu nunca me esqueci de nenhum detalhe desse sonho. Ó, 19 anos. Por quê? Porque são coisas celestiais, não são coisas desse mundo. Quando é as coisas desse mundo, a gente até esquece, entendeu? Mas quando é as coisas celestiais, a gente não esquece. Principalmente ela aparecendo. Aí que não dá pra esquecer nunca, entendeu? Eu ainda sairei dessa terra, se ele apagar a minha mente, aí talvez apague ele também, né? Eu talvez, não sei, né? Então, assim, por isso que eu digo a vocês, meus amores, o negócio é sério. E na hora que ele empurrou ele, que ele se afastou bastante, a mulher foi lá, pegou na mão dele, puxou ele para nosso lado, né? E ele veio, ficou do nosso lado, e naquele momento ali ele sumiu. E o inimigo veio de lá para cá. Na hora que ele estava do nosso lado, o inimigo veio de lá para cá, se tacou por cima do escudo. Na hora que ele se tacou por cima do escudo, Jesus, ó, Deus, né? Como é? O Messias, né? O Messias, o Iau, ele, ó, desapareceu. Eu acho muito maravilhoso do jeito que eles estão, entendendo? Do jeito que eles fazem, entendeu? Também já vi ele voando, é muito maravilhoso, é muito glorioso. Vocês querem? Eu não quero perder a glória dessa de jeito, qualidade nenhuma. Eu quero estar junto dele para toda a eternidade, entendeu? E deixa eu contar pra vocês, naquele momento ali que ele fugiu não, que ele sumiu, Cristo sumiu, que o inimigo veio, ele se tacou por cima do escudo. Mas ele veio com tanto ódio que ele se tacou por cima do escudo. Meus amores, aí naquele momento ali, né, a mulher foi para um lado e eu fui fazer o que ele tinha me mandado, né? E eu saindo para fazer o que ele tinha me mandado, eu olhei para trás, né, para ver se ele não passava, e eu vi que ele não passava, eu fui me embora. Quando eu cheguei na porta da igreja, do templo católico, né, quando eu cheguei na porta do templo, eu disse assim, meu Deus, como é que eu vou falar com esse povo? E eu fui lá e fiz isso mesmo, do mesmo jeito, entendeu? Eu disse, meu Deus, como é que eu vou falar com esse povo? E eu vi onde é que eu poderia falar com vocês. Eu tive que entrar no templo, tive que ficar lá com o povo católico para poder ouvir, entendeu? E eu vi que eles têm uma idolatria medonha com a mãe de Jesus. Vocês é para ter uma idolatria medonha com Jesus. E vocês o que reza para Ave Maria, no lugar de vocês orarem, vocês vão rezar. Por isso que as orações de vocês são empatadas. Ela é uma pessoa, ela é bendita entre as mulheres. Por quê? Porque ela deu à luz a nossa salvação, entendeu? Ela foi o quê? Ela é uma mulher bendita porque ela deu, ela colocou tanto ela como o povo de Israel. Se vocês prestarem atenção, a nossa salvação veio através daquele povo. Se não fosse aquele povo, então, nós não tínhamos salvação não, entendeu? Veio porque vocês veem que eles são um povo que teme a Deus. São desobedientes, carrancudos, mas eles temem a Deus, entendeu? Eles respeitam a Deus. E então, assim, por quê? Porque ela, através do povo de Israel, através dela veio Jesus, mas Jesus veio o quê? Para dar salvação a todos nós e principalmente a ela, porque se não fosse por ele, nem ela tinha salvação, nem ela se salvava. Ela é bendita sim, mas se ele não tivesse vindo e não tivesse ido para a cruz, se ele tivesse só vindo, não vou não, meu Deus, eu não vou fazer esse sacrifício não. Nem ela se salvaria, entendeu? Por quê? Porque não tinha se concretizado o sacrifício. Por isso que eu digo aí, esse é o defeito de vocês idolatrar sem nem vocês entenderem essa das escrituras. Aonde é que tem dizendo que vocês podem idolatrar? Na Bíblia é cheia de falando que as pessoas são que o povo de Israel foi tão castigado só porque tinha ídolo. Entendeu? E por que vocês acham que com a religião católica vai ser completamente diferente? Se eles são um povo de promessa, eles foram castigados, por que vocês não vão ser? Não, Meire, é verdade. Pelo que tu tá falando, é verdade sim. Entendeu? Não é porque Deus ama a nós. E outra coisa que eu achei também muito errado no tempo católico. Ei, vocês comem só do corpo de Cristo. Vocês comem só do corpo. O sangue eu não vi vocês bebendo, não. Como é que tu vai limpar tuas vestes perante ao Cordeiro? E outra coisa, com essas idolatrias medonhas, vocês estão fazendo tudo de errado. Vocês me perdoem. É porque vocês não examinam, entendeu? Essas escrituras, vocês...
A Bíblia deixa bem declaradamente, vocês têm que comer do corpo e beber do sangue. Se tu come só do corpo, tu não bebe do sangue, tu tá com as vestes contaminadas, sujas de pecado perante a ele, entendeu? Por isso que eu vou ler esse versículo aqui pra vocês, entendeu? Olha, quando eu cheguei na porta, eu vou continuar falando aqui com vocês, ó. O restante do meu sonho, né? O restante da visão que Cristo me concedeu. Eu ver ele, né? Ver ver essa outra pessoa que estava do lado dele, essa outra pessoa, eu tenho quase certeza que ela era eu, porque ele falou, foi pra ela. Ele chegou e disse assim, ele falou pra ela e eu escutei, eu tava com ele em espírito, eu tava com ele em espírito olhando pra ele e pra ela, né, pra essa mulher, que com certeza era eu. E ele chegou pra essa mulher, ele disse assim, ele chegou pra ela e falou isso, e foi nos meus pensamentos que ele falou, entendeu? Chegou e disse, olha, tu vai no templo católico, porque ele não fala abrindo a boca falando igual eu falo com vocês, não. Ele só fala pela mente, com a gente, entendeu? Quem tem dom de visão, que já foi arrebatado, que conhece as coisas de Deus, ele sabe do que eu tô falando. Ele não abre a boca para conversar, não. É só por mente. É comunicação pela mente, entendeu? É só para você entender, né? E ele chegou para essa mulher e ele chegou e disse assim, que essa mulher justamente era eu. Ele chegou para ela e disse assim, olha, tu vai no templo católico, tu fala para eles toda a verdade. E eu sempre eu presto atenção quando eu tô em sonho com ele sempre o meu espírito fica alto e quem fica do lado dele é eu, entendeu? E justamente também entendi outros sonhos também, o significado de outros sonhos também, justamente por causa desse mínimo detalhe, entendeu? E na hora que ele falou isso, né, o inimigo veio, porque, meus irmãos, só pra vocês entenderem, nós temos corpo, alma e espírito, nós temos três coisas. Nós temos que essa matéria e nós temos a nossa alma, ainda tem o nosso espírito. Por isso que no outro sonho que eu tive, eu vi o quê? Eu estava bem alto, meu espírito estava bem alto do chão. E quando eu olhei para a terra, eu me vi deitada em uma rede. Muitas pessoas já teve visão assim. Isso aí o que? É o teu espírito, entendeu? E eu vi o meu corpo, eu vi até na hora que eu morria. É só para vocês entenderem a Santa Escritura, entendeu? Ó, eu vou soltar esse sonho para vocês assim que eu acabar de contar o outro, que é para vocês entenderem. Ó, quando eu meus irmãos, tô entaladinha aqui, mas vou já beber água. Quando ele chegou pra mim e disse assim, tu vai, que eu fui pro templo católico, eu cheguei na porta do templo católico, no sonho, eu cheguei na porta do templo católico e disse assim, como é que eu vou falar com esse povo? Aí você sabe o que foi que eu fiz? Eu peguei uma vassoura, eu fui pegar uma vassoura e comecei a varrer o templo. E comecei a varrer o templo tava com sujo. Você sabe o que é isso? É pecado. É pecado. Você se alerta, é pecado. E pelo que eu entendi, eu estava varrendo por fora do templo, não era por dentro do templo, não. O que é que isso quer dizer mesmo? É pecado que tem dentro do templo. Não, o pecado não está fora. O pecado era para estar fora. É porque eu entendo as coisas, eu entendo o significado dos meus sonhos. O pecado era para estar do lado de fora. Ele não está do lado de fora, ele está dentro do templo. E também fora, eles estão dentro das casas das pessoas. As imagens de escultura estão dentro da casa da pessoa. Tem dois exemplos. Eu varrendo o templo católico por fora, eu vi dois exemplos de pecado. O primeiro pecado, o pecado estava fora do templo, sujo, a sujeira estava fora do templo. Você sabe que sujeira já sabe que é coisa que não é, então. A sujeira estava fora do templo. Então, quer dizer o que ela está dentro do templo. E quer dizer que ela também está fora do templo, o que? Dentro das casas dos fiéis, entendeu? É só vocês entenderem as Santas Escrituras. Raciocina. Agora bora pro versículo. Deixa eu soltar esse outro sonho que eu tive pra vocês. Eu encerrei esse sonho, viu? Quando eu tava varrendo, limpando por fora do templo, eu tava limpando por fora da igreja. Nas paredes da igreja, nas paredes por fora do templo, tava cheio de sujo. Então, isso quer dizer que tem pecado dentro da igreja, tem pecado fora da igreja, nas casas dos fiéis, entendeu? É só vocês vigiarem. Cristo já mandou alerta e eu tô soltando para vocês, tô falando na igreja. Eu ainda entendo, o que são pessoas que ainda compreendem os sonhos. Não é só o meu, não, ainda compreendo os sonhos dos outros. Porque eu vejo, quando eles soltam nas redes sociais, eu assisto, que é para mim entender as revelações dele. Porque tem revelações que eu entendo, entendeu? Bora pra cá, pro outro sonho. Olha, eu sonhei que meu espírito tava bem alto. Tava assim nos ares, mas estava bem alto da terra mesmo. E onde eu tava, eu vi assim a terra assim... Eu vi assim um bocado de coisa, assim, um bocado de casa, um bocado de, assim, era como se fosse assim, eu vi assim uma cidade inteira da onde eu tava, né? Eu tô vendo até mais ao redor. E naquele momento ali que eu tava vendo ali aquela cidade, né? Na hora que meus amores, eu também achei estranho.
Era como se fosse um vulcão também. Eu achei também parecido, né? Mas não, não sei não. Só vou dizer assim. É porque veio isso na minha cabeça agora, né? Por causa dos detalhes, né? Porque aonde teve esse estrondo, porque eu tava nesse canto bem alto, né? Eu olhando pra terra e eu vi que teve um estrondo, uma explosão, assim, pum, mas uma explosão tão grande que a terra se rachou todinha, ela se rachou em pedaços. Vocês já foram em rio seco? Que ele fica todo quadradinho, cheio de pedacinhos, do mesmo jeito. Dessa explosão que teve, os pedaços de terra ficam rachados desse jeito. E no momento que os pedaços dessa terra ficam rachados desse jeito, é só vocês meditarem, que ficou rachado desse jeito, ele veio, na hora que deu a extrusão, a terra se rachou e ela vinha se rachando, se rachando, e vinha com ela, vinha aquele, como é que chama? Como é que chama, meu Deus? Naquela explosão que teve, saiu uma onda de energia. Eu vi uma onda de energia saindo assim. Ela veio. Na hora que ela passou por mim, aí eu me olhei, eu tava na rede, dormindo. Lá de onde eu tava, eu me via na rede dormindo. Na hora que veio aquela onda de energia da explosão que teve, na hora que ela passou por mim, eu morri. Na hora que ela passou por mim, eu morri dentro da rede. Entendeu? Eu dormi em rede. Entendeu? Pois então, foi isso que aconteceu. Na hora que eu vi que eu tinha morrido, eu me acordei, entendeu? É só vocês entenderem as Santas Escrituras. Os meus sonhos, eu jamais estou com negligência com vocês, não. Eu solto tudo as visões que Cristo me concede. Jamais eu guardo nenhuma, só se eu chegar. Porque muitas visões que ele me dá, só se eu me esquecer. Mas assim mesmo, se eu me esquecer nas Santas Escrituras, ele me lembra. Eu leio um versículo que eu me recordo do sonho todinho, aí eu pego só pra vocês. Não tem como eu me esquecer, entendeu? Por isso que eu digo a vocês, entendeu? Eu vou soltar outro sonho aqui pra vocês agora. Pra vocês terem cuidado, vocês que moram em prédio. Vocês que moram em prédio, vocês aceitam Jesus. Vocês começam a caminhar com Jesus. Na volta de Jesus, agora no arrebatamento, esses prédios vão ser tudo derrubados. A maioria desses prédios vão ser derrubados e a maioria desses prédios vão entrar em... Meus amores, vocês vigiam. Um terremoto vai acabar com esses prédios. E vocês estão dentro desses prédios, vocês o que aceitam Jesus, coloca a tua vida nas mãos de Jesus para quando chegar nesse dia, vocês serem tirados da terra antes de acontecer essas coisas, entendeu? Vocês não vão o quê? Morrer com os prédios caindo por cima de vocês, entendeu? Olha, vocês vigiam. Mesmo onde é que tu tá falando isso? Por que tu tá falando isso? Por causa do sonho que eu tive. Eu sonhei. É só vocês meditar. Eu vi Jesus em cima de um prédio. Ele tava em cima do prédio, assim, ó, segurando algo. Tem os quatro cantos do prédio, né? Os quatro cantos do prédio. Ele tava em cima do forro do prédio, num canto do prédio. Em um canto, tem os quatro cantos, ele tava em cima de um canto do prédio, segurando assim, ó, um negócio na mão. Na hora que eu coloquei os olhos nele, eu me acordei. E eu fui jantar, eu me acordei, era cedinho, eu fui jantar, depois eu fui dormir de novo e o sonho continuou. E ele colocou o nome Volto no céu, bem grande. Eu olhando pro céu, eu vi o nome Volto, bem grande, ele colocou no céu. Foi aparecendo as letras, foi aparecendo um V, depois apareceu um O, depois apareceu um L, depois apareceu um T, por último apareceu um O, Volto. Ele botou bem grande assim no céu pra mim ver. E mais embaixo, mais assim embaixo, ele colocou um M e um I. Mas ele colocou com as letras tão grandes, rapaz, se vocês vacilarem, porque vocês mesmo querem. Eu não tô com negligência com vocês não, entendeu? Ó, deixa eu contar aqui mais algo, ó. Quando eu vi, agora eu tive um sonho com ele também, que ele escreveu um bocado de cor pra mim em papel. Só que era umas letras, eu era tão rápido que eu não consegui. Esse aí, por isso que eu nem conto pra vocês. Eu não consegui ler o que ele tava me mostrando. Sei que ele me mostrou um bocado de coisa nos papéis, assim, escrito, ele me mostrava. Só que eu não consegui pegar nenhuma delas não. Nem consegui gravar. Entendeu? Aí quando ele botou esse nome no céu, aí já foi melhor, né, pra mim, né? Só vocês entenderem. Ele botou o nome em volta. Ele está voltando, que quer vocês pra ele. Volte pra mim também, tem esse também significado. Volta, eu tô voltando, se volte pra mim, entendeu? É só vocês entenderem, entendeu? Ele botou o nome, deixa eu contar outro detalhe desse sonho pra vocês. Ele colocou o nome, volta, mas foi bem longe, separado, desse M do I. M-I, ele colocou bem longe, bem separado pra vocês entenderem. Vou fazer uma comparação, ele colocou o nome volto aqui, e o nome, um M e um I, ele botou um M e um I. Não é um M e um E não, é um M e um I. Tô falando bem direitinho do que ele colocou, bem aqui, ó, bem aqui na pontinha. Tá vendo a distância de um pro outro? Pensa aí no céu, é mesmo, a distância menor, então pronto, entendeu?
E deixa eu... Agora, já que eu soltei já uns 3 sonhos pra vocês, agora eu vou soltar o que eu falei sobre o tempo católico. Eu vou falar com vocês só nas Santas Escrituras, eu vou abrir minha boca não, entendeu? Eu vou abrir minha boca, mas solto nas Santas Escrituras, porque vocês têm que se corrigir. Jesus ama o tempo católico, Jesus ama o tempo evangélico, mas ele tem algo contra vocês, que é justamente o que eu estou conversando com vocês. Estou conversando tanto com o católico como o evangélico. Estou conversando com o ímpio também. O ímpio é aquela pessoa que ainda não aceitou Jesus, entendeu? Bora lá? Ó. Aqui, ó, a palavra de Deus. Vou ler pra vocês agora. Já até coloquei no cantinho certo, ó. Então, ó, é Êxodo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, o teu Deus. Presta bem atenção, ó. Que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Meus amores, primeiro importante, esse versículo é para o povo de Israel. Quer dizer que Cristo não morreu por toda a humanidade, não? É verdade, Cristo morreu por todo mundo. Então essa palavra é para todos nós. Não é só para aqueles povos lá, não, entendeu? Ele veio para os seus e os seus não quiseram, entendeu? Mas se eles quiserem, tem para eles também, entendeu? Tanto o católico como o povo israelita, entendeu? E eu tô lendo aqui em Êxodo, é o Antigo Testamento, não é nem o Novo. E aqui é um mandamento que ele está nos dando, ó. Não terás outros deuses diante de mim. É isso que Deus mandou justamente para o tempo católico. Olha o que ele disse, ó. Não terás outros deuses diante de mim. Mary, como é que eu posso colocar uma imagem na frente de Deus? Por isso que eu digo que as pessoas erram, porque não aprendem as Santas Escrituras. O que é que Deus diz? Mary, nas Santas Escrituras sobre nós. Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E o que é que isso quer dizer? Ele quer dizer que ele habita dentro de nós. Então, se pronto. Como é que tu vai colocar um Deus na frente de Deus, se tu não tá vendo ele? É só vocês entenderem as Santas Escrituras. Quando tu se curva perante ele, tu tá curvando ele perante um ídolo. Aí encaixa nesse versículo agora, entendeu? Ó, deixa eu explicar pra vocês, ó. Não terás outros deuses diante de mim. Então, se vocês prestem atenção, tu é templo do Espírito Santo. Deus habita dentro de ti. Se tu se curva perante uma imagem de escultura, tu tá curvando ele. Não tá curvando ele porque ele se sai de ti. Eu não vou dizer que ele fica dentro de ti, porque ele não fica dentro de ti, não. Ele sai. Tu acha que Deus, odiando ídolo, vocês acham que vocês vão curvar ele perante ele? Se curvar, não. Nós não curvamos ele perante ele, não. Ele se sai de dentro de nós mesmos. Sai, verdade. Ele não fica dentro de vocês, não. Ele fica bem longe de vocês, entendeu? Porque vocês rejeitaram ele e colheram o que? Aquela imagem, entendeu? Por isso que ele quer, olha, é só vocês imaginar. Quando tu se ajoelha, ele se sai de dentro de ti, ele fica perante a ti. É só vocês entenderem as Santas Escrituras. Bora lá? Continuando aqui. Não farás para ti imagem de escultura. Ele foi bem claramente pedindo a vocês que não façam tal coisa, entendeu? Continuando. Nem alguma coisa semelhante em cima no céu, nem embaixo da terra. Você está vendo? Ele não pede que vocês façam nada, entendeu? Nem nas águas debaixo da terra. Você está vendo? Nada, nada, nada. Ele aceita que nós fazemos, entendeu? Continuando aqui. Não te encurvarás a ela. Olha o que ele está pedindo para vocês, ó. Não te encurvarás a ela, nem aí você virá. Se curvará, vocês sabem que é se ajoelhar perante uma imagem. Ele já está pedindo aqui nas Santas Escrituras, ele pede tanto na Bíblia do católico como na Bíblia do crente. Por que essas pessoas levam vocês a fazer isso? Eles nem têm dó da alma deles, nem tampouco tem dó da alma de vocês. Porque se aqui tem escrito na minha Bíblia, na minha Bíblia evangélica, tem na Bíblia do católico, só vocês arrancarem a folha, né? Aí eu não posso fazer nada. É só vocês comprar uma Bíblia para vocês, que ela vem com tudo, entendeu? Então, assim, o que tem dizendo aqui? Tem na Bíblia do católico, tem na Bíblia do crente, porque a salvação vem através do povo de Israel.
E as coisas vieram, as Santas Escrituras vieram de lá. O que tem um, a Bíblia tem todas, entendeu? É só vocês examinarem, entendeu? Eu já tô dando aqui, ó. É Êxodo 20, o versículo, começa do versículo 3 para vocês entenderem, entendeu? Começa do versículo 3 até o versículo 6. É um mandamento que ele nos dá. Primeiro, ó, vou ler de novo aqui, ó. E não te encurvarás a elas. Vocês entenderam o que eu acabei de explicar a vocês. Não, vocês não se ajoelharem perante a ela. E nem aí servir. Vocês sabem o que é servir? Vocês cultuar ela, orar pra ela, cantar pra ela, orar pra ela, rezar não sei quantas Ave Maria. Tudo isso é o quê? Vocês estão servindo a ele. E quanto ao Deus de Israel, vocês não servem. Quanto a Jesus, o Messias, vocês não fazem nada. Vocês deixam ele de lado. Ah, porque ele como é que eles falam? Ele é santíssimo. Claro, ele é santíssimo. E ele exige de nós santificação. Ele exige de nós glória, aleluia, tudo pra ele. Oração, tudo tem que ser pra ele. Meus amores, vocês acham que Deus o livre, sangue de Jesus tem poder? Se eu saísse da terra, se eu fizesse algum projeto de maravilha aqui na terra, que eu não pretendo fazer, para que as pessoas não idolatrem, né? Então, se eu fizesse, se vocês me pedissem alguma coisa, vocês acham que eu teria o poder de fazer? Eu poderia ser a mulher mais bendita na face da terra. Não posso fazer esse tipo de arrumação se não for a ele, se não for o Deus de Israel, se não for Jesus, o nosso rei, o nosso salvador. Entendeu? Que ele vai reinar sobre nós com varas de ferro. Você sabe o que é vara de ferro? É o cedro que ele tem. Entendeu? Ele vai regir todas as nações. É só vocês entenderem as Santas Escrituras. Continuando aqui. Meto tá falando tão assim, não, aqui é porque tem escrito, as pessoas não leem. Por isso que vocês ficam tudo assim, atordoado, entendeu? Bora aqui, continuando. Sabe onde que tem esse nome? É lá no livro da Esther. É um rei que tem um cedro. Que essa pessoa, se você ficar perante a ele, e se ele não estender o cedro para você, você morre. Vocês acham que isso é da terra? Não, mesmo, isso não é da terra, não. Isso, com certeza isso é do céu. Pois então, é para vocês entenderem que aquele livro de... Como é o nome dela? É de Esté. Eu não estava falando do rei daqui da terra, não. Eu estava falando lá do rei do céu. É só vocês entenderem. Vocês acham que é a pessoa que tem um cedro, que tem poder aqui na terra? Se não for o Deus de Israel, só vocês entenderem as Santas Escrituras. Por isso que ele diz que vai reger as nações com varas de ferro. Entende? As Santas Escrituras. E as pessoas ainda ignoram, né, as coisas que tem escrito na Santas Escrituras. Ei, aqui tudo que tem é fiel, justo e verdadeiro e digno de aceitação. Ainda lê esse versículo para vocês lá no final, entendeu? Deixa eu terminar aqui, tá bom? Ó. Não te encurvarás a ela. Vocês entenderam? Vocês não podem se ajoelhar perante uma imagem de escultura. E nem tampouco, e nem aí servirá. Ele já deixou aqui é duas ordens. Nem se ajoelhar e nem servirá. Servirá vocês rezar. Servirá vocês se ajoelhar, vocês cultuar ela. Vocês não podem fazer isso. Vocês podem fazer só a Deus. Entendeu? Não estou dizendo que vocês odeiam a mãe de Jesus, não. Vocês prestem atenção. Eu a amo a mãe de Jesus, mas eu jamais posso tirar a adoração de Deus e a adoração de Jesus. Jamais posso tirar a ação de graça de Jesus para dar ela, não. Porque ela é uma mulher igualmente qualquer uma de nós. Eva foi a mãe de todos nós. Nós idolatramos ela? Não, nele. Pois então, por que nós vamos idolatrar a mãe de Jesus? Não tem sentido isso. Essa Bíblia é cheia dizendo que a gente não pode fazer isso, entendeu? E lá no templo católico tem a imagem dela, ainda tem a imagem do pai dele terrestre, entendeu? Então, isso não é certo, entendeu? Isso não é certo. Vocês não vão pegar a imagem dela, como eu já vi vídeo, as pessoas pegando a imagem dela fazendo certas coisas. Não façam isso, não. Só retira de dentro de casa. A mãe dele tá lá no céu junto com ele, entendeu? Com certeza, porque ele veio para salvar ela, salvar você, entendeu? Todas nós somos benditas. Sabe como é que nós somos? Nós somos a rosa de Jesus. Nós somos... Todas as mulheres são o que representa a rosa no jardim dele, entendeu? Para vocês verem o valor que ele tem. Por isso que ele não dá adoração dele a ser humano nenhum. E ele é o que? Um ser humano igualmente nós. E ele é o que? Ele é divino. Por quê? Porque ele veio do céu. Entendeu? A divindade dele não era terrestre, entendeu? Ele veio, é só você entender esse significado desse versículo. O verbo se fez carne. Então, ele já existia antes, ele se fez o quê? Carne, ele habitou entre nós, que foi lá no povo de Israel. Até fizeram o que fizeram com ele para nos dar a nossa salvação, né? Então, continuando aqui. É porque eu gosto de explicar as coisas. Mesmo tá tudo escrito, tá assim. Tá? Meus vídeos, tudo eu falo sobre isso. Meus vídeos eu leio sobre isso pra vocês. Por isso que eu converso, que eu não sei de nada não. Se eu não ler as Santas Escrituras.
Eu jamais posso abrir minha boca para falar algo que não tem escrito. Eu não posso fazer isso não, entendeu? E nem tampouco ocultar. Se tem escrito que eu não posso ter imagem de escultura, se eu ocultar isso de vocês, eu faço vocês fazerem isso, eu tô pecando, tô conduzindo a alma de vocês ao abismo, ainda tô conduzindo a minha. Isso eu não quero pra minha. E nem tampouco quero pra alma de vocês, eu quero a alma de vocês juntinho com o meu Salvador, entendeu? Porque pra isso ele pagou um preço muito caro. Continuando aqui. Porque eu sou um Deus zeloso. Sou Deus, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Você está vendo? Nós só tem um, é o Deus de Israel. Sou Deus zeloso, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, terceira e quarta geração. Daqueles que me odeiam. Vocês que têm imagem de escultura, Deus está dizendo que vocês odeiam ele. Porque vocês preferiram o ídolo do que ele, entendeu? Por isso que eu prefiro ele, entendeu? E aqui ele está dizendo que se vocês fazem esse tipo de arrumação, os filhos de vocês são castigados até na quarta geração. Os filhos de vocês, os filhos dos filhos de vocês, e assim por diante, até a quarta geração. Vocês não entendem essa escritura? Entende. Vai contando nos dedos, bota no caderno, primeira geração, a segunda geração, a terceira geração do povo de vocês. Por exemplo, eu sou uma pessoa que, pronto, eu vou dar um exemplo de mim, mas eu não faço isso de arrumação não, entendeu? Eu sou, pronto, eu tive 2 filhos. Meus 2 filhos é a minha geração. E aqui até a quarta geração, pois então vai atingir os meus filhos, atingir os filhos dos meus filhos, ainda atingir os filhos dos meus filhos, até chegar na quarta geração. Quando chega na quarta geração, aí essa coisa que foi feita naquele acaba. Não tá até a quarta geração, quando chegar na quarta geração acaba, entendeu? O pecado, a iniquidade daquele povo. Se converterem, vão ser um povo renovado, entendeu? Mas esse aí até a quarta geração, é só vocês entenderem. O último versículo. E faço misericórdia a milhares do que me amam e guardam os meus mandamentos. Ele diz que faz o quê? Eu vou repetir para vocês. Eu faço misericórdia e faço misericórdia a milhares do que me amam. Então, se tu ama a Deus, se tu se ajoelha perante Ele sem estar com imagem de escultura, então, tu tá demonstrando que tu ama Ele. Então, e Ele faz o que? Misericórdia, entendeu? Daqueles que, deixa eu repetir, eu faço misericórdia a milhares do que me ama e guarda os meus mandamentos. Então, isso aqui é um mandamento. Isso aqui é um mandamento. E esse mandamento vale por todas as gerações, entendeu? Por isso que eu digo a vocês. Meus irmãos, eu vou encerrar esse vídeo porque já tá muito grande. Vou soltar outro vídeo e vou soltar mais as Santas Escrituras em outros cantos pra vocês, entendeu? Glória a Deus. A parte que eu peguei aqui maravilhosa, mas eu vou soltar, né? Eu vou passar porque já tá muito grande o vídeo. Vou soltar. Glória a Deus. Vou soltar pra vocês. Vou ler o que eu falei que eu ia ler pra vocês no final do vídeo. Vou ler pra vocês agora. E o sangue disse que eu ia soltar pra vocês. Eu acabei nem soltando, né? Vou fazer outro vídeo e vou soltar, tá bom? Esta palavra, é 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4. Olha o que é que fala. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Primeiro com esse versículo 9. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Então, se o meu sonho eu entreguei para vocês, entreguei a palavra de Deus, ainda confirmei aqui nas Santas Escrituras. 1 Timóteo 4 e o versículo 9 para vocês. É só vocês lerem. Procura na Bíblia de vocês, tem também. Tanto faz na do católico como da do crente, entendeu? Vocês só tem que fazer o quê? Vocês têm que se vigiar, entendeu? Aí dentro de vocês existe uma alma linda. Mesmo como assim? Tu viu a alma de alguma pessoa? Já sim. No arrebatamento eu vi a alma de uma pessoa. Que ele tinha morrido como é que chama? Ele tinha morrido no arrebatamento, ele está sendo conduzido ao céu. Eu vi, sim. Vi.
E é igualmente Cristo fala nas Santas Escrituras. Toda brilho, como é toda reluzente, né? Fala assim, é desse mesmo jeito. Cristo não diz que nós somos uma candeia do mesmo jeito. A nossa alma, entendeu? E é o que eu tenho para dizer para vocês. E nós temos que se firmar em Deus até que o Espírito Santo saia da terra. O Espírito Santo vai sair agora no arrebatamento. Vocês vigiam. Vão perder o Espírito Santo. Se apega a ele enquanto nós estamos na terra, enquanto ele ainda não veio, né? Dá chance e oportunidade. Deixa eu ler para vocês, confirmar isso que eu acabei de falar para vocês, ó. Percebe em ler, exaltar e ensinar até que eu vá. Vocês sabem o que está dizendo isso aqui? É o Espírito Santo. Que a gente tem que conversar com vocês, exaltar vocês, explicar as coisas para vocês até que ele saia da terra. Quando ele sair da terra, eu sairei junto com ele. Quando ele for, eu quero que ele me leve, eu não quero ficar nessa terra não. Se ele saindo, eu marrei, entendeu? Não vou ficar nessa terra nem a tal. Vou com ele vai ir, eu vou em marrei. Por isso que ele está dizendo aqui, ó. Percebe em ler, exaltar e ensinar até que eu vá. Quem que vai sair daqui da terra? Primeiro é o Espírito Santo. Vocês sabem quanto tempo ele está aqui na terra com o povo, com a igreja dele? Mais de 2000 anos. Não, mais de 2000 séculos, né? Acho que é mais de 2 séculos, né? Então, que ele está direto na terra. Todo dia ele está conosco. Todo santo dia ele está conosco. Entendeu? De noite, de dia está conosco. Nas igrejas está de noite. Então, é só vocês entenderem. Ele não para. E ele está o quê? Agora no arrebatamento, né? Então, vai para o quê? Para onde ele estava antes, entendeu? Então, meus amores, eu amo vocês. Deus ama vocês. Cristo ama vocês, que é o Messias, que veio ao povo de Israel e para toda a humanidade, entendeu? Fui.